Vamos chegando, turma. Estamos ao vivo para a nossa live, nosso culto deste domingão. Quem está me ouvindo aí vai dando um joinha. Vamos chegando. Fala, Bis. Um abraço. Ei, Ana. Fala, meu querido. Vamos chegando aí, turma. Bom, Fabrício. Abraço do meu amigo carioca. Diego. E aí, Diegão? E aí, pessoal? Vamos chegando. Já já o Mário chega aí para a gente ter o nosso momento musical. A Rudinha. Eita, todo mundo aí, ó. Anderson, Wesley, todo mundo chegando. Ó, o pai do Adriel Granda aí, ó. Nós tão famoso desde Cerquilho. Yara. Ó, a bispa tá aí, ó. Marimota, César. Vamos lá. Esperar o Marião. E aí, como é que foi o dia de vocês? Esse domingão aí com cara de domingo todo dia, né? Aqui em casa eu nem sei se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é quarta. Tudo a mesma coisa. Fala, Messier. Ó, Mestre Jedi entrando. Boa noite, boa noite. Esperando o Marão aí. Boa noite da família Sattler. Dá um abraço no Levisão aí pra mim. Aqui é a ordem da chefa. Débora mandou eu tirar a barba, né? A gente só obedece. Escatologia o dia todo. Hoje a gente vai falar um pouquinho, mas é bem pastoral mesmo. Marão já entrou. Todo mundo aí. Bora, reverendo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esperar ele me chamar aqui. Igor, Ponte Natal. Entra aí, Marão. Você fez 3 gols do Fantástico? Fala. E aí? E aí, Santos, você tá bom? Bom. Aí tá conectando você aqui ainda. Ah, tá. Legal. Tô conectando, deixa eu arrumar uma posição boa pra câmera. Quem tá vendo o Mário? Eu não tô vendo o Mário ainda não. Minha imagem tá meio travada aqui também. Enquanto o Mário não chega, vamos fazer aquilo que a gente faz ou deveria fazer sempre, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ensinado, confrontado, exortado. Obrigado, Pai, porque nós temos uns aos outros e podemos ter, Pai, a graça de andar, de ver e de sermos totalmente inspirados uns pelos outros. Que a gente possa, Senhor, nesse próximo tempo, nesse culto à distância, que a gente possa estar firme, unidos no Senhor e para o Senhor. Peço, Senhor, que cada família, que cada pessoa que está aqui ou que faz parte da nossa família, que a graça do Senhor alcance cada um. Que, Senhor, o Senhor traga mais fome e sede ao nosso coração. Que o Senhor traga respostas, Deus, às nossas perguntas, às nossas crises e também que o Senhor traga paz nos momentos bons também, para que a gente não se perca achando que somos alguma coisa. Eu quero abençoar e te pedir, Senhor, que cada criança também seja tocada pelo Senhor, que os pais possam ter, Pai, a intencionalidade, o amor de levarem seus filhos até o Senhor. Por isso, abençoa cada família, Senhor, cada criança, jovem, adolescente também,
que possamos, Pai, ver a Tua glória, entendendo os tempos do Senhor, mas principalmente na esperança que o Senhor é, na certeza que temos e que a nossa vida é pautada nela. Quando o Rei que reina voltar, nós estaremos com Ele para sempre e não haverá mais choro nem dor. Esperamos por esse dia, Jesus. Esperamos confiantes, prontos e jubilosos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém? Dá um amém aí, turma. Deixa eu pôr o Mário aqui de novo. Tá chegando sua voz aqui para mim. Seu vídeo, não. Pois é, engraçado que aqui a minha imagem também está congelada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, vou entrar de novo, aí você me convida, tá bom? Tá bom, vai lá. Vai lá, porque eu não sei cantar, não. Eu só pego rebarba no culto, né? Aí na quarta música, eu sempre dou aquela palhinha, né? É bom, é bom. A oração. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco da carta que estamos lendo, né? Se você está aí junto, se você tem feito atos em família, dá um joia para nós. Se você não tem feito, ainda dá tempo, todo dia. Se você quer voltar um pouco para trás, você pode ir lá também. Aqui no meu Insta tem todos os dias, né? Você pode ir no meu destaque. Nós temos todos os 28 de Atos e temos também esses que a gente já fez da carta aos Tessalonicenses. O Mário chegou aí. Deixa eu ver. Como que chama o irmão aqui, porque eu nunca fiz isso na vida. Transmitir ao vivo, visualizadores. Tem que achar o Mário aqui, né? Ô, Mário, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Tô igual o Rafael Nadal essa semana, apanhando. Achei o moço. Eu tô aqui, olha eu, sem barba. Tá me Já vendo? tem 32. Não, tô te vendo ainda não. Eu acho que é a sua internet aí. Oi. Eu tô te ouvindo. Só E pela aí? fé eu te vejo. Tem alguém vendo o mar aí? Tem alguém me vendo? Quantas notas a música? Alguém tá me vendo? Pode puxar na voz mesmo. Saiu. Eu não vou cantar, não. Glória a Deus. Até uns cantores aí. Eu vou chamar uns cantores aí. Aí, ó. Glória a Deus. Ó, o Jarley tá aí, a Letícia tá aí, o Ped tá aí. O Mário tá me chamando aqui de novo. Deixa eu ver, vamos ver. Tomara que agora dê. E agora? Também não. Ô, glória. Mas você tá me ouvindo, cara? Tô te ouvindo. Vai lá, manda brasa. Então pronto. É o seu Ó o Igor. Ô, Igor. adorador Me sem ajuda papo. aí. Amém. Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse privilégio, essa oportunidade de poder te adorar, Senhor, e através e apesar de nós e através do teu Espírito, Pai. Por isso, Senhor, nós oramos para que a cada lar, ó Pai, onde
a nossa voz, a nossa imagem possa chegar, ó Pai. Que haja mesmo, Senhor, uma lembrança, que haja uma reflexão de quem Tu és em nós, ó Pai. Ó Pai, e que esse momento... Eu vou puxar um corinho aqui, vai todo mundo comigo? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como Tu queres, Senhor, sou Teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim Tua vontade se cumpra em mim. Senhor, nós queremos que a Tua vontade se cumpra em nós. Que o Teu amor seja aperfeiçoado nas nossas vidas. Que o Senhor nos leve à Tua santidade, a vivermos segundo a Tua voz, ó Pai. Por isso nós clamamos o Senhor nesse momento. Vamos mais uma? Ô, pede a música aí, ó. Você fez 3 gols no Fantástico. Aqui, vamos fazer a última aqui do Mário. Ô, Sandro, agora será que tá? Eu te ouço, mas não te vejo. Então vamos ver aqui até onde vai. Você já cantou a primeira aí, né? Como Tu Queres, Senhor amado? Então manda a segunda agora. Beleza. Se cair, você continua, hein, varão? Deixa a peteca cair, não. Aqui é nós. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Hoje Deus quer que eu cante louvores. Vamos lá, mais uma então. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos tentar aqui a última vez o reverendo. Aí, ó, até ministro de louvor. Ô, irmão, você puxou o grande meio tom acima, hein? Ué, filho, sou preparado, né? Que é isso, irmão? Eu canto, prego, oro, expulso demônio e ainda lavo a louça. Ah, glória. Queremos o teu nome engrandecer. Vamos lá. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Marião hoje ele canta 10 vezes melhor, mas a internet dele tá ruimzona. Vamos à palavra, então? Abra aí a sua Bíblia, se você tiver uma perto de você, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre espiritualidade a partir da esperança. Espiritualidade a partir da esperança. Uma das coisas que a gente precisa sempre lembrar, né, é nesse momento, nessa crise, e que deixou de ser uma crise somente a partir de um vírus, né? Se transformou para nós numa crise geral. É uma crise do vírus, a partir desse vírus, que se tornou uma crise, né, para todos nós, de dinheiro, de trabalho, e agora se tornou também uma crise muito política. E por que não dizer que não seria uma crise da igreja, mas sim um demonstrar, né, uma reflexão que nós temos que ter a partir de tudo isso sobre a nossa espiritualidade. E uma das coisas que eu sempre percebo, eu gostaria de perguntar, é qual que é o papel ou qual que é o sentido da sua fé no seu dia a dia? Como que você pensa a sua fé, aquilo que você crê, aquilo que você professa no domingo em um templo, aquilo que você professa na sua casa, ensina seus filhos? O que isso tem a ver com a sua segunda-feira? O que isso tem a ver com a conta que você tem que pagar? O que isso tem a ver com as pessoas que você está junto
no trabalho, o que isso tem a ver com a família, o trato com as pessoas, o que a fé tem a ver com o mundo social? Essa pergunta é muito importante diante de uma vida que muitas vezes nós nos pegamos quando a nossa fé ela não traz nenhuma resolução e nenhuma transformação no nosso dia a dia. E hoje eu quero aqui trazer essa palavra a partir do capítulo 4, no verso 11. Eu sei que eu estou aqui dando talvez a quebrada, né, aqui no parágrafo, mas que é muito importante diante da nossa certeza de uma readequação, de uma reformulação, de uma reflexão, de uma reordenação do que é espiritualmente importante para nós. Paulo vem aqui lidando com um povo novo. Era um povo que havia crido em Jesus, um povo gentio, na sua grande maioria, um povo de uma grande cidade, um grande centro comercial, um povo totalmente arraigado nessa cultura grega e romana, um povo que sabia muito bem aquilo que a gente sabe, o que é o mundo do trabalho, o que é a vida com vários tipos de crenças, o que é viver numa metrópole. E esses irmãos agora estavam vivendo sob muita perseguição, assim como Paulo, que plantou essa igreja, foi perseguido. Essa perseguição ela continua a partir de duas frentes na cidade. A primeira frente de perseguição ela continua a partir dos judeus, porque eles, cientes de que Paulo tinha começado uma revolução naquele lugar, eles estão perseguindo aqueles que estavam perseverando nos ensinamentos de que Jesus era o Messias. Portanto, é muito interessante, se você for voltar em Atos 17, a gente percebe que quando nós temos duas pessoas ou dois grupos que pensam totalmente diferentes, mas que têm o mesmo inimigo, esses dois grupos que não convergem, que só divergem, eles se convergem para atacar aquele que é o inimigo em comum. A mensagem de Paulo, a fé em Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor, o cumprimento da promessa a Abraão, aos profetas, essa mensagem estava sendo atacada pelos próprios judeus, que, para conseguir a atenção do grupo divergente, que eram os romanos, eles dizem aos romanos que Paulo está pregando uma mensagem que vai contra ao senhorio de César. Porque uma das coisas que nós temos que nos lembrar é que a fé cristã diz respeito de um Deus que vem para restaurar, para redimir, para salvar e para reinar de uma vez por todas. Portanto, ele vem, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele ressuscita ao terceiro dia, ele diz que vai voltar, e agora nós estamos cheios do seu Espírito Santo, sendo formados à sua imagem, proclamando a sua mensagem para todo mundo, e Paulo assim o faz, e essa igreja nasce de uma maneira tão poderosa. Esses irmãos, debaixo de tanta perseguição, eles têm uma fé genuína, um amor genuíno e uma esperança genuína. Mas o que vale na nossa vida não são os rampantes, os rompantes, esses picos de fé. Eu tenho certeza que muita gente aqui já teve seus picos de fé, não é verdade? Talvez alguns transes, né, em cultos e tudo mais, as experiências muito interessantes, mas a fé não se dá por rompantes. A fé se demonstra por constância. E uma constância que é totalmente equilibrada, racional
e natural. Portanto, o que Paulo vem dizendo para essa igreja é perseverança, pureza e prontidão. No capítulo 4, Paulo vem falando sobre a santidade. A santidade é nada mais, nada menos do que viver a vida segundo a voz de Deus, deixando que essa voz transforme todas as coisas da nossa vida. Portanto, ele trata esse sentido da santidade permeando e redirecionando, reordenando toda a cultura sexual daquele povo. E também, agora, no verso 11, toda a cultura de trabalho daquele povo. Mas uma das coisas que o verso 11, né, que eu quero ler aqui, eu quero trazer um pouco sobre a diferença do trabalho como finalidade do que do trabalho como missão. Verso 11 do capítulo 4 diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Uma das coisas que é lindo na palavra e que, se nós formos ver a partir de tudo aquilo que Deus vem se revelando, é que Gênesis já nos mostra que o homem foi criado para trabalhar. O homem nasceu e a sua expressão de louvor é pelo trabalho. Ele foi chamado para cultivar o jardim e esse jardim se tornaria a cidade. E Jesus faz a mesma coisa e nós estamos nessa missão, a missão de Deus, cultivando esse jardim. E esses irmãos estavam debaixo de intensa perseguição, mas eles perseveraram. E eles perseveravam. E Paulo, então, está dizendo, olha, não basta a santidade da pureza sexual. Não basta esse amor abnegado que ajuda o necessitado, que acolhe, mas é preciso um testemunho. E uma das coisas que eu mais percebo na vida do cristianismo presente, da nossa história, é que nós não ligamos o trabalho com espiritualidade. E a gente acaba separando nesse dualismo platônico grego do santo e do secular, e a gente trabalha e tendo o trabalho como finalidade da vida e não como missão testemunhal da vida. O que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos nos esforçar para ter uma vida tranquila, cuidar das nossas coisas com a finalidade a fim de que andemos decentemente aos olhos dos que são de fora. Por quê? Porque havia naquela época, e nós vamos ver isso na próxima carta que Paulo manda para essa igreja, uma ansiedade. Ansiedade a respeito das pessoas que estavam morrendo em Jesus, que criam que estavam sendo parte da igreja, mas que estavam tendo a sua vida, né, um fim. Elas estavam morrendo. Então, havia essa ansiedade para onde que esse povo ia, o que ia acontecer, já que o senso de volta, de retorno de Jesus era muito latente. Lembrando que essa é, se não a primeira carta de Paulo, a segunda carta que Paulo escreve. Então, havia nessa cidade uma cultura, um entendimento que nós temos já a compreensão de todas as cartas, de todos os livros, mas aqui pense em uma população grega, miscigenada com todos os povos, com influência judaica e cultura romana. Um povo que tinha essa cultura de vários deuses, do trabalho como ganhar a vida. E Paulo fala assim, olha, eu quero que vocês trabalhem, mas não como finalidade. Eu quero que o trabalho de vocês seja testemunhal. Que, primeiro, as pessoas de fora vejam que vocês não são preguiçosos, que vocês se doam, que vocês lutam, que vocês correm atrás. Segundo,
que as pessoas de fora vejam que a vida com o Deus de vocês afeta não apenas o momento cultico, ritualístico, que era presente na cultura deles em vários templos, que a religião deles era diferente de qualquer outra seita da época, que não era apenas um sacrifício temporal, diário de alguma coisa, mas era algo que afetava a trama da vida, o diálogo da história, o dia a dia do pão nosso. Por isso, Paulo falou, olha, esforcem-se, trabalhem, porque havia no seio dessa igreja também essa ansiedade, essa antecipação. Falou assim, olha, se Jesus está à porta, eu vou parar de trabalhar. Eu vou ficar esperando. Por quê? De que vale a pena o trabalhar se ele vai voltar. E Paulo está dizendo, falou assim, olha, a missão da igreja é refletir o seu mandato, a sua vocação a partir daquilo que é essencial. E Paulo, então, trabalha isso, e é muito importante que você pense isso antes como santidade. A forma como você trabalha também tem a ver com a santidade. A maneira como você encara a sua vida tem a ver com santidade. Por quê? Quem trabalha tendo o trabalho como finalidade, o ganhar dinheiro como finalidade, acaba caindo num estilo de vida consumista. Aí você fala, nossa, pastor, eu sou super regrado, eu vivo uma vida muito simples, mas a maioria das pessoas, por mais simples que sejam, por mais ordenadas, né, que sejam, por mais planilhas que façam, por mais simples que possam viver, o coração do homem sem Deus, ou enxergando Deus de uma forma errada, a espiritualidade equivocada nos leva a cobiçar os deuses da sociedade. E por isso, nós vamos colocar o nosso clamor por felicidade no consumismo. O consumismo talvez seja um dos maiores deuses da nossa época, porque ele nos dá um senso de felicidade. Fala sério, ir no shopping e comprar um negócio que você está juntando dinheiro para comprar, depois que você compra, não dá uma satisfação de completude? Fala sério, eu sinto isso. Quando eu vou no shopping, quando eu viajo, quando eu faço uma coisa que eu quero muito, parece que a vida ganha um sentido. Parece que quando, às vezes, eu desejo muito um tênis, uma blusa ou algo maior nesse sentido, parece que a vida ganha sabe, uma pausa, um refresco. É porque nós somos tentados o tempo todo a colocar nas coisas o sentido da vida. E então nós entramos nesse ciclo do consumismo. O consumismo é: eu gasto o que eu não tenho para agradar quem eu não conheço, tentando ser o que eu não preciso. Eu gasto o que eu não tenho, tentando agradar a quem eu não conheço e vivendo de uma forma que eu não preciso. Então, o trabalho precisa ganhar esse sentido de missão, mas por quê? É o que Paulo vai explicar a partir da ansiedade, então, no verso 13. Diz assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Após tratar sobre esse aspecto da espiritualidade rotineira, Paulo vai tratar dessa ansiedade que eles tinham sobre aqueles que tinham morrido e sobre o real retorno de Jesus. E aqui vale lembrar que o termo dormir era um termo não apenas usado por Paulo, mas era um termo usado em todo o pensamento antigo para a morte. Mas também é um termo que nos mostra que essa morte, esses irmãos que dormiram, eles não receberam um ponto final na sua história, mas uma vírgula. Por quê? Porque eles estão em Jesus. Eles estão com Jesus. Eles estão agora, mas eles ainda não têm o corpo glorificado do qual o próprio texto trata. Mas, para entender essa passagem de uma forma inteira, é preciso esquecer todas as outras cartas de Paulo, esquecer tudo aquilo que foi escrito depois, como o próprio Clélio diz. Essa carta é escrita a um povo que tem um senso de cultura romana muito aguçado. E Paulo aqui, ele está usando esse senso, essa cultura romana de uma maneira muito forte. Primeiro, ele diz que a nossa esperança não é igual à dos outros. Se você tem o seu trabalho, os seus sonhos diante daquilo que eu já disse antes, quer dizer que quando vier a morte, a crise, provavelmente a sua vida vai ter essa crise de esperança. Mas nós não somos como os pagãos que não têm esperança. Nós temos, porque o próprio texto, se nós cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos que Deus trará junto com ele aqueles que estão nele dormindo. Aqueles que estão mortos estão naquilo que a gente chama no céu. Mas Paulo usa aqui algo que é muito importante para que você entenda um pouco sobre a volta de Jesus. Aquilo que estamos perseverando, o porquê perseveramos, o porquê esperamos e aquilo que estamos em prontidão. A cultura romana, ela tinha como base assim, que toda vez que alguém importante, toda vez que o próprio imperador chegasse a uma cidade, a uma aldeia, a algum lugar, é cultura que a cidade receba esse imperador, esse rei, fora dos muros da cidade, com trombetas, com festejo. E esse rei, então, ele é trazido para dentro da cidade. Esse texto também nos lembra de Moisés no monte, quando ele estava recebendo a lei, os mandamentos, e ele retorna e vê aquilo que o povo fez. Também nos lembra de Daniel 7. Uma das coisas que nós temos que entender sobre a volta de Jesus, que às vezes nós aprendemos errado, é que o texto aqui não está falando a respeito de que nós vamos ser arrebatados de uma forma invisível, que ninguém vai ver, como no filme, e nós vamos ser levados por Jesus a um outro lugar. O que o texto está dizendo, e é isso que nos traz esperança, porque a ansiedade daquele povo era justamente essa expectativa de chegar à restauração, à redenção de todas as coisas. Porque eles não aguentavam mais ver os irmãos morrendo, sendo martirizados. Eles não aguentavam mais, sofrer. E às vezes nós nos pegamos nisso e a pergunta, onde está a nossa esperança, a nossa expectativa nesse sentido da volta de Jesus? Então, o que Paulo está nos dizendo é que quando Jesus vier,
a primeira coisa, para trazer calma ao coração desses irmãos, Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Ora, se os mortos já estavam com Jesus, por que eles vão ressuscitar daqui dessa terra? É porque quando Jesus voltar, nos ares, a ressurreição desses mortos, para que eles recebam um corpo de glória. Por quê? Porque Jesus está voltando como esse rei que é recebido fora da cidade, que saiu e que está chegando para reinar e consumar todas as coisas e entrar na cidade e reinar para sempre. Por isso, Paulo está dizendo, olha, não fiquem tristes, porque eles estão com o Senhor e quando o Senhor voltar, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, encontraremos com ele nos ares. Nesse sentido, de que nós vamos nos encontrar com o rei fora da cidade. E nesse encontro com Jesus, o próprio texto diz no verso 18, que nós estaremos com o Senhor para sempre. Mas existe um erro que é muito estranho nesse texto, de pensar que nós vamos ser arrebatados de uma forma invisível. Por quê? Porque no soar da trombeta, no ressoar da trombeta, vai ser um encontro glorioso, audível e final. Vai ser um encontro final. Quando nós presenciarmos e vivermos a volta de Jesus, o texto diz que nós seremos arrebatados com eles nas nuvens, não nesse sentido de sermos tirados do mundo, mas no sentido de sermos arrebatados por Jesus, reunidos por Jesus. Então, nós vamos receber Jesus, receber o corpo de glória, e Jesus vem para reinar para todo sempre. E por isso Paulo, então, diz, olha, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Consolem-se uns aos outros, porque no meio da crise, no meio de incertezas, no meio de tantas coisas, irmãos, a nossa espiritualidade tem que estar fincada nessa esperança. De que Jesus não vai nos levar para o céu. O que nós estamos vivendo e pregando não é um evangelho que diz, ainda bem que eu vou morar no céu, vou sair dessa draga aqui, vou ficar longe dessa briga. Não é um mundo que vai ficar isolado, perdido, não. A Bíblia, por todo o tempo, diz que Deus fará novas todas as coisas. Romanos 8 diz que, sabe, toda a criação geme na expectativa dessa revelação dos filhos de Deus. Nós vemos até mesmo lá que nós veremos novos céus e nova terra. Portanto, a nossa esperança, a nossa espiritualidade, ela é uma espiritualidade que tem que ser totalmente voltada para o que é a vida comum. Porque é na vida comum que a nossa espiritualidade, a partir de uma esperança de um Deus que vai restaurar tudo, que vai recriar tudo, que nós vamos viver isso. Por isso, uma espiritualidade escapista é apenas igual a qualquer religião desse mundo. Que eu tenho que fazer um sacrifício a tal Deus para quem saiba ele me poupe. Que eu tenho que fazer boas ações aqui na terra para quem sabe eu ganhe alguma coisa. Eu tenho que ser um mártir de alguma maneira para quem sabe eu tenha virgens no céu. Irmãos, a esperança do cristão não é de um Deus que nos tira, é de um Deus que restaura. É de um Deus que faz tudo novo. E nós somos essa nova criação. Nós somos aqueles que são cheios do Espírito Santo para vivermos dessa maneira. É por isso que pode haver crise, pode haver Covid, pode haver perseguição, pode haver falta de emprego, pode haver qualquer coisa. O que Paulo está dizendo, irmãos, consolem-se uns aos outros com essa esperança.
Que o seu coração seja firme nesse dia. Que você possa deixar o Espírito Santo reordenar a sua vida. Que você amanhã saia para trabalhar ou não trabalhe porque você perdeu o emprego, mas que o seu coração esteja firmado no Senhor. É aquele que vai e disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. Porque é isso que importa. E é isso que nos faz perseverar. É isso que nos leva à pureza. E é isso que nos deixa de prontidão. E Paulo segue aqui no capítulo 5 e fala assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como dores de parto à mulher grávida, e de nenhum modo escaparão. Paulo aqui está usando um nome, uma frase, um motim do exército do Império Romano, paz e segurança, dizendo assim: olha, nós somos aqueles que garantem paz e segurança. Se você se lembra das aulas de história na 8ª série, você vai se lembrar da Pax Romana. Era o quê? O Império Romano garantia esse direito de ir e vir nas suas estradas para que o comércio gire, para que os povos se misturem e para que o imperador ganhe força. Portanto, esse mote romano, Paulo aqui faz chacota dele. Falou assim: cara, vocês que garantem paz e segurança por meio da violência, aquele que vocês mataram numa cruz junto com os judeus, esse sim garante paz e segurança, porque ele é o rei sobre toda a terra. Então, ele fala que a volta de Jesus, o Senhor virá como o ladrão da noite. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe como. Mas ele então vai tratar nos próprios versos sobre aqueles que são do dia e os que são da noite. E eu quero fechar essa palavra aqui, e trazer o Bruno, para a gente ter um papo aqui, e falar sobre sobriedade. No verso 8 diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Mais uma vez, Paulo está usando uma vestimenta romana que era comum àqueles todos que sabiam o que era uma couraça, sabiam o que era um capacete. Paulo está literalmente dialogando com a sua cultura, está sendo totalmente claro a eles. E ele diz: nós, porém, que somos sóbrios. A sobriedade é uma característica de uma pessoa que espera e tem uma espiritualidade saudável. A sobriedade é isso. Quando eu consigo decidir as minhas coisas, quando eu consigo tomar decisões sem a influência externa circunstancial. A sobriedade é quando eu posso fazer qualquer coisa e eu não perco o controle. É por isso que Paulo deixa muito claro, né? E é por isso que muita gente pergunta: o cristão pode beber bebida alcoólica? Pode, desde que ele se mantenha sóbrio. Mas, culturalmente, no Brasil, é saudável, é missional, é saudável para o outro um cristão beber de forma pública? Provavelmente não. Portanto, entenda, a nossa espiritualidade ela é sóbria no sentido de que nós que somos do dia, nós que fazemos as coisas às claras, nós que não temos medo das pessoas, medo de falar os porquês, medo de falar os motivos, nós que vivemos como essas pessoas públicas, nós temos a sobriedade, é a capacidade de decidirmos a vida, de coordenarmos a nossa história, tendo apenas Deus como nosso final
do prazer, da vida, da história, e somente Deus nos domina. Liberdade, então, não é quando eu posso fazer o que eu quiser. Liberdade é quando eu sou capaz de dizer sim e não para qualquer coisa. Porque se eu tenho um vício, quer dizer que eu não posso falar não para alguma coisa. Liberdade, então, no Senhor, é quando a única coisa que me controla é o Criador dos céus e da terra. Eu sou capaz de dizer sim e não para qualquer coisa, porque nada está me deixando embriagado. Não é uma paixãozinha que vai me tirar da sobriedade e me deixar embriagado. Não é um dinheiro, não é um trabalho, não é uma promessa, não é essa felicidade momentânea. Nada disso me embriaga, porque eu não sou da noite. Eu sou do dia. A minha espiritualidade, ela é e deve ser aquilo que eu manifesto publicamente na rotina, no ordinário, aonde as minhas mãos tocam, aonde eu falo. É óbvio que nós vamos ter as nossas falhas, os nossos momentos de embriaguez. Mas todos nós temos o Espírito Santo, o perdão e a esperança. A esperança de que chegará um dia, querido, que não vai ser o Bolsonaro, não vai ser a esquerda ou a direita, não vai ser qualquer ideologia ou pensamento social que comande a esfera pública, as leis, os valores. Chegará um dia que nós que somos do dia estamos prontos para o retorno do Rei, para que Jesus volte e reine para sempre, porque nós estaremos com Ele. E nesse dia não haverá mais choro nem dor. Por isso, a consolação é necessária para agora. Consolem-se uns aos outros. Eu quero desafiar você nessa semana ao Ministério da Consolação. Todos nós temos amigos, pessoas, vizinhos sem esperança. Pessoas que estão desesperadas. Irmãos, a melhor hora de pregarmos as boas novas é agora. A melhor hora de mostrar que o pecado é real é agora. A melhor hora para mostrar que alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Ou seja, alguma coisa está fora, alguma coisa deu errado, alguma coisa não encaixa. É agora. Mas é preciso pregar o evangelho do reino. O evangelho de Jesus, e não um evangelho que se amolda, que se torna parecido com qualquer outra mensagem. É uma boa nova de Jesus. E por isso, os sóbrios vestem a couraça da fé. Porque eles não agem conforme a sua circunstância, eles agem conforme a sua esperança, a sua certeza. E eles vestindo essa couraça da fé e do amor, né? Fé, esperança e amor aqui, mais uma vez. Eles vestindo essa couraça que protege, né? Que dá a eles essa firmeza da vida, é a fé e o amor. Eles também têm o capacete da esperança, da salvação. Porque nós todos sabemos que nós somos salvos, porque nós somos selados, né? Paulo diz isso em Efésios 1, que o Espírito Santo é o penhor da salvação, mas nós seremos salvos, que é justamente nesse dia que nós vamos encontrar Jesus nos ares e receber o corpo de glória, e tudo será novo. Por isso eu quero te desafiar a levar consolo essa semana às pessoas e a pensar sobre a sua vida, a sua fé. Será que nós temos crido verdadeiramente em Jesus? Ou Jesus é apenas mais um
meio de chegar àquilo que eu sonho? Será que eu trabalho como missão para ser um testemunho da minha esperança, do meu rei, para ser um arauto desse reino? Ou eu trabalho porque eu preciso de pagar as contas e canto na igreja aos domingos? Irmãos, eu estou gostando demais dessa quarentena, no sentido de que ela está revirando a nossa concepção de fé. Ela está nos levando, nos expondo, nos mostrando tanta coisa. Eu queria dizer que nós não precisamos de um local para sermos uma igreja saudável. Por mais que esse local seja desejável e útil, nós precisamos da consolação. Consolar uns aos outros. Viver intencionalmente buscando o outro, entendendo o outro e sabendo também ser buscado. A pior coisa que tem é ouvir de alguém que fala assim, porque eu estava passando por isso, mas eu fiquei com vergonha de falar. Irmão, se você está passando um problema, se você está ansioso por alguma coisa, procure consolação nos irmãos, procure consolação nos pastores, nos líderes, na família, procure consolação. E você que está vivendo de uma forma mais tranquila, console as pessoas, não apenas os da fé, mas console os vizinhos também. E agora eu quero chamar o Bruno Arruda. Bruno, dá o toque aqui, a gente vai voltar, né, para ter esse papo bem rápido aqui com o Bruno, falando um pouco desses versos aqui, porque eu sei que o Bruno tem algo muito importante. Lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, no Instagram do Bruno e do Clélio, nós estamos aprendendo sobre escatologia, o retorno do rei, que tem tudo a ver com aquilo que eu disse, mas eu sou, assim, eu tento trazer de uma forma mais aplicada, mais simples, né? E tudo mais, até porque não é o meu intuito trazer esse ensino, por isso, terça-feira, às 20 horas, não perca no Instagram deles. Eu acho que nós temos mais 2 minutos e nós vamos voltar. Enquanto isso, deixa eu dar alguns avisos. Nós batemos a meta com mais de 150 cestas. E as doações ainda chegam. Se você quiser doar cesta básica e ainda não fez, você pode fazer ainda, que nós estamos firmes nesse propósito, porque tem muita gente precisando. Também, amanhã, eu e o Guedes vamos ter mais uma live para trazer mais um novo desafio para nós como igreja para fora. Ei, me chama aí, Brunão. Falta 1 minuto e 20, então deixa que eu volto e você volta junto, tá bom? Então, antes disso, eu quero orar por você. Orar que o Espírito Santo te dê sobriedade na sua espiritualidade, que você seja humilde nessa questão, que você precisa buscar mais de Jesus, que você saiba vestir a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, que você possa ter a sobriedade, sabendo que aqueles que são do Senhor estão prontos para a sua volta, que buscam a perseverança, a pureza, a prontidão, que nós somos marcados pelo Senhor porque somos do dia, que não somos ignorantes quanto aos que dormem, e que vamos nos esforçar para ter uma vida tranquila, cuidar dos próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, com o intuito de sermos decentes, testemunhar aos de fora. Por isso eu oro sobre a sua vida, peço a Deus que te dê graça, favor,
que você possa, em nome de Jesus,